Bem, meus amados, vamos dar continuidade no nosso preparatório para quem quer se casar. Jovens para o casamento. Preparando jovens para o casamento, eu tenho aqui preparando jovens para casamento. Preparando jovens para casamento, por que preparar jovens para o casamento? Nós partimos de outra premissa. Por quê? Aqui tem o projeto Ensina a Criança no Caminho em que deve andar, que eu já falei antes, que é o Provérbio 22:6. Projeto Ensina a Criança no caminho que ela deve andar. Mas para ensinar a criança no caminho que ela deve andar, isso já vem de princípio. Para ensinar uma criança é preciso preparar o pai e a mãe, naturalmente, né? Porque se o jovem se casa com uma jovem sem preparação espiritual, eu não quero nem dizer o que vai acontecer, porque hoje em dia a porcentagem de divórcio é enorme. Uma grande porcentagem dos casamentos hoje terminam em divórcio. Às vezes é preciso brigar na justiça para ver quem fica com os filhos, se é o pai, se é a mãe, se é a avó. Então isso vai gerar um transtorno. Eu conheço famílias que se separaram e os filhos ficaram traumatizados. Isso só para falar em coisinhas pequenas, né? Outros filhos deixaram de estudar, abandonaram os estudos. Outros foram embora, ganharam o mundo. Outros se destruíram na droga, na prostituição, porque seus pais, que eram uma família estruturada, simplesmente foram até o divórcio. Eu não vou dizer que o cristão não se divorcie, não. Não vou dizer que o cristão seja isento do divórcio, não. Mas, na maioria dessas pessoas de cristãos que chegam ao divórcio, é porque eles também, como eu, não tivemos uma preparação espiritual na juventude. Eu fui eu fui um jovem criado no interior, terminei de basicamente me criar no mundo aí, porque com 16 anos eu saí de Belém e fui para o Sudeste, né? Fui diretamente a São Paulo, mas de lá eu ganhei o mundo, o chão, né? Não tinha paradeiro, viciado, e não tinha formação espiritual nenhuma. Como eu disse agora há pouco, aos 44 anos eu cheguei no Evangelho. Jesus me alcançou, me resgatou. Mas olha, até esses 44 anos, eu não gosto nem de me lembrar o que eu aprontava. Certo? Mas então, o que acontece? É preciso preparar o jovem, e o masculino e o feminino, o rapaz e a moça, para se casar. Para ser um esposo, para ser uma esposa. Para que quando vier os filhos, aí eles possam fazer isso, ó, ensinar a criança no caminho que deve andar. Como eu já falei, a criança pertence ao tempo de Deus também. Então a pessoa se casa, se prepara nos caminhos do Senhor. Eu tenho aqui algumas literaturas. Por exemplo, eu tenho essa aqui, ó, que fala do casamento, que o casamento é o jardim de Deus, o casamento. O casamento é o jardim de Deus. Por que o jardim de Deus? Porque o Espírito Santo nos remete à Escritura, e nós vamos ao Gênesis, na formação do Éden. Ele formou o Éden, colocou lá tudo o que era necessário para a sobrevivência humana, depois criou Adão,
E de Adão ele criou a sua companheira, né? Para que o homem não vivesse sozinho e nem se relacionasse com animais. Claro, porque ele já tinha criado todos os animais, inclusive Adão é quem colocou os nomes dos animais. Aí Deus olhou e disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou lhe dar uma companheira idônea, uma adjutora, uma pessoa idônea. O que é adjutora? É aquela pessoa que está do lado. Eu chamo de que pega no arado junto com a gente, por exemplo, assim. Está ali junto, para todos os efeitos. Criou Eva, entregou para Adão e disse, sejam fecundos, se multipliquem e encham a terra. Todos conhecem essa história, eu penso. Encham a terra de quê? De filhos para ele, Jeová Shaddai. Filhos para ele, adoradores para ele. Por isso que ele disse, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, para ser igual a ele. Alguém pode dizer que isso é presunção? Não, é bíblico. É propósito de Deus que nós sejamos igual a ele. Se você chegar em Efésios 5, no versículo 1 está escrito lá, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Preste atenção na palavra. Imitadores de Deus como filhos. Não como bastardos, mas como filhos. Então essa é a condição humana que Deus requer, que Ele deseja. Esse é o ser humano que Ele deseja. Então, o primeiro matrimônio, o primeiro casamento, Adão e Eva. O primeiro mandamento, sejam fecundos, se multipliquem e encham a terra de filhos para mim, de adoradores para mim, a minha imagem, a minha semelhança. É o princípio. É o princípio de propósito de Deus, de mandamentos, mas não podemos fugir a isso. Certo? Mas do casamento, como eu vinha dizendo, do casamento vem os filhos. Adão e Eva estavam preparados para ser esta semelhança de Deus. Se não fosse a intervenção satânica do inimigo de Deus que interviu. Esse é um assunto para as próximas lições. Vamos deixar a parte isso aí, mas já sabemos que teve um cidadão que era do céu antigamente e lá estava e foi deturpar a imagem e semelhança de Deus, que era Adão e Eva, que somos nós. Ele foi lá e deturpou. Mas não sucumbimos por causa que Deus é amor e justiça e fez justiça por nós. Que Ele fez justiça pela sua criação, que Ele tinha criado. Ele não vai entregar de bandeja para o seu inimigo, jamais entregará, que somos nós. Então desse casamento nasce filhos. E no jardim do Éden, simbolizando o jardim, eu digo que o casamento é o jardim de Deus. Porque Deus criou o jardim e colocou Adão e Eva para zelar desse jardim. Ninguém entende mais de jardinagem do que Adão e Eva. Ninguém entendeu mais do que eles. Porque eles tomaram conta daquela estrutura toda, e zelar, tirar as pedras, tirar as ervas daninhas e tal, e zelar, porque isso é o trabalho do casamento. O casamento é um jardim. Tem homens que pensam que para ele ser considerado machão, ele pensa que ele tem que conquistar uma mulher por dia. Eu também pensava assim. Mas não. O homem verdadeiro é aquele que conquista a sua esposa a cada dia. Tem mulheres que ela tem que conquistar um homem por dia, 2, 3. Tem mulheres que pensam assim. Mas a verdadeira mulher, a verdadeira esposa é aquela que conquista o marido dela a cada dia. O casamento não é uma coisa para cair na mesmice. O casamento é uma coisa para ser cultivada. Cultivada como um jardim. Eu, infelizmente, não consegui ser um bom jardineiro. Eu não consegui. Mas exatamente por isso que o Senhor me escolheu para falar de casamento. Porque eu fui zero à esquerda no casamento. Mas com tanto sofrimento que eu sofri, eu cheguei aos pés do Senhor e lhe perguntei. Passei semanas perguntando por quê? Por quê? Por que o Senhor me tirou tudo? Por que o Senhor acabou com tudo?
Porque o Senhor me tirou isso, me tirou aquilo, me tirou saúde, me tirou casa, me tirou dinheiro, me tirou família, me tirou filhos, me tirou tudo. Até que um dia ele resolveu, no tempo dele, ele me respondeu. E ele mostrou que eu fui um péssimo jardineiro. Assim como um cozinheiro, o cozinheiro faz os temperos. O bom cozinheiro, ele sabe temperar, ele sabe dar um sabor especial para a comida que ele prepara. Assim é o marido e a esposa dentro de casa. E os filhos, claro, porque os filhos são frutos desse casamento. O salmista Davi escreveu no salmo dele, falando da mulher, ele diz que a mulher é uma videira sentada à sua mesa. E os filhos são os frutos dessa videira. Está falando de família. O marido e a mulher são uma videira em volta da sua mesa. E seus filhos, os frutos. Lá na Bíblia está escrito, na minha tradução, rebentos, que são brotos. Rebentos são filhos, né, que brotam dessa videira. Então, por isso, o casamento é o jardim de Deus. Este é uma literatura pequena, quer dizer, de poucas páginas, somente 15 páginas, que são literaturas que fazem parte do currículo da disciplina dos treinamentos da Academia do Espírito Santo. Né? Eu tenho aqui forjando o caráter dos nossos filhos. Forjando o caráter dos nossos filhos. Viu aí? Beleza. Obrigado, cinegrafista de Deus. Como forjar o caráter dos nossos filhos? Eu falo uma coisa para vocês. O caráter dos nossos filhos é forjado desde antes da concepção no útero materno. Como assim? Porque quando um casal é temente a Deus, ele vai pedir para Deus um filho, ou uma filha, no caso, tanto faz. De acordo com a vontade do Senhor, ele vai dizer: Senhor, os dois, nós estamos aqui porque nós queremos que o Senhor nos abençoe com um filho no nosso lar. Digamos que seja o primeiro, né? Porque se for 2 ou 3 não importa, mas tudo tem que começar com o primeiro. Daí para frente, não é uma rotina, mas é um dever nosso, na presença do nosso Jesus Cristo. Né? Então ele vai chegar e os dois vão dizer: Senhor, nos concede um filho na tua graça. Nos concede, nos torna fértil, para termos um filho e apresentá-lo a ti. Aí, orou, agradeceu, vão se preparar para ter o bebê. Lá no dia certo, ele será fecundado. Fecundou a criança depois de 3 meses, veja bem, 90 dias, como se diz, esse embrião já se transforma num feto. Ou seja, já tem corpo formado, já é uma criança. Com 3 meses no ventre de sua mãe. Aí é a hora de forjar o caráter dos nossos filhos. Como? Falar com ele na barriga da sua mãe. Falar com essa criança, que ainda não se sabe o sexo, se é masculino ou feminino, mas é um bebê, é uma criança. Então você vai passar a mão na barriga da sua esposa, vai profetizar bênçãos para esta criança, que você pediu a Deus. Ele deu porque você pediu. Vocês pediram. Então você vai profetizar. Se for um menino, ele vai ser Aí você vai dizer o que você quer que ele seja. Nas mãos do Senhor. Veja bem. Entregá-lo nas mãos do Senhor. Senhor, faça a tua vontade através deste filho que está na minha barriga. No caso, a mãe falando. Né? Faça a sua vontade. Se for homem, faça a sua vontade neste filho que está na minha barriga. Se for feminino, se for criança que já tenha feito a ultrassom, né? Já sabe o sexo, se for feminino, Senhor, faça a sua vontade nesta criança, nesta menina que vai nascer de mim.